amado, querida do Senhor, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje aqui chovendo, aquela chuvinha miudinha, bem São Paulo de ser, né? Mas graças a Deus, né? As plantinhas agradecem. Vamos aí para mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica. A Bíblia em 365 dias. Hoje, o dia 26 de 365. Estamos em Êxodo capítulo 14, versículo 15 e Mateus capítulo de número 17. Então, abra aí sua Bíblia. Esteja munido com a espada do Senhor. E bora para mais um dia. Bora agradecer. Senhor, muito obrigado por mais esta manhã. Senhor, nos entregaste. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida realmente. Muitos não tiveram essa oportunidade hoje. Mas somos gratos, Pai, pela graça e misericórdia que nos alcançou mais uma vez. Abençoa esse momento. Prepara, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para estarmos munidos aí, para ter solo fértil, para receber Tua palavra. Que ela venha florescer em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Então, no último estudo, né, nós vimos Êxodo 12, 13, em que o povo seguiu aí pela caminhada no deserto. Instituímos a Páscoa e logo em seguida o povo foi caminhando para o deserto. E Deus estava com eles, Deus estava guardando a vida deles ali, protegendo com a nuvem durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. Já no Êxodo 14, a palavra nos fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele. Vós acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então aí Deus dá um alerta a Moisés, né? Pede que eles acampem aí nesse deserto de Migdol, né? Um lugar aí que provavelmente era protegido, né? E aí depois ele dá uma ordem que para nós, meros seres humanos, não faria nenhum sentido, né? Por que que ele ia mandar Faraó vir atrás? Mas aí a palavra fala que os israelitas queriam retroceder. Pode ser que no coração deles eles quisessem voltar. Ah, tá muito difícil. Ah, tá muito longo. Demorando muito. Não sei. O fato é que assim Deus o fez, né? Foi para com o coração de Faraó, justamente não querendo que eles retrocedessem e levando eles aí para o lugar onde aconteceria a abertura do Mar Vermelho, né? Com um propósito, tudo premeditado, né? Ali a intenção de encurralar aquelas pessoas era que eles vissem essa façanha de Deus, né? Esse milagre.
o mar, né, se abrindo. Então, bora lá. Disse assim: sendo assim, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, por capitães entre todos eles. Então aqui fala que Faraó mudou de ideia e resolveu perseguir aí os seus antigos escravos, visto também que talvez eles realmente tenham caído assim em si, fala: meu Deus, perdemos a mão de obra, 600 homens, é muita gente, né, gente? Como é que você acha que as pirâmides do Egito foram construídas? Tinha muita gente naquele lugar, gente. E aí manda todos os carros de batalha para poder ir atrás de Faraó, né? Vai dizer que os capitães ali também foram com ele. E aí, verso 9 vai dizer: perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalarianos e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Então, armado aí com a cavalaria de Faraó, eles e todos os seus combatentes aí conseguiram alcançar ao povo que estava próximo ali ao mar, né? Como eu falei, eles estavam ali encurralados, propositalmente, né? Eles estavam ali naquele local porque ele haveria de abrir o mar, mas eles não sabiam, né? E aí, diante dessa situação, os israelitas, eles murmuram. A palavra vai dizer assim: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarei a ver. Então aí, vendo que os egípcios estavam atrás dele, eles temeram e eles clamaram e eles murmuraram, né? Na verdade, ali foi um momento de incredulidade. Pronto, tirou a gente de lá e agora a gente tá aqui. Que negócio é esse? Moisés, que história é essa? Pra que tirou a gente de lá pra gente vir morrer no deserto? Era melhor que a gente estivesse lá naquele período de escravidão, né? Que jornada é essa? Que jornada fracassada? Que situação é essa? Mesmo diante de todos os sinais no deserto, lá as 10 pragas, mesmo assim, eles continuavam rebeldes e com dificuldade de confiar. Quantos de nós também, né? A gente precisa crer e confiar, mas a gente tem uma música também, né? Quando estiver frente ao mar. Vou colocar essa daí para vocês verem. Fala sobre isso, né? Eu chamo esse homem com fé. Muito legal essa música. Peraí.
Mas se coloca aí no lugar deles, né? Imagine essa situação aí desesperadora. O mar, eles acampados ali na praia, olhando ali, vamos para onde? Não tem para onde ir. Estamos presos aqui, que negócio é esse? O que nós vamos fazer? Mas aí Moisés fala, gente, não é para ter medo. A gente vai ter livramento, verso 13, ó, porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornará a ver, né? Então ali eles estavam com medo, né? Falou, ó, fica tranquilo, porque o Senhor ele vai pelejar ao nosso favor. E aí agora 15 em diante tem a travessia deles no mar vermelho, vai dizer assim, ó, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então provavelmente Moisés deu aquela retirada básica, né? Deixa eu ali falar com o papi, com Jesus Christ, com Deus soberano, né? Deixa eu ali dar uma orada para que ele venha me dar uma resposta divina, né? E aí a resposta dele é, diz aos filhos de Israel, pois é, marche, né? Marchar para onde, Deus? Você tá doido? Eu vou para onde? Atrás vem Faraó, na frente tem o mar. Para ele, humanamente falando, né, para todos nós, impossível. Mas aí o que ele vai dizer? E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Endurecerei não, né? Cá entre nós, encorajarei, que vou falar para você. Nem sabendo nadar, tem dia que você olha a maré assim, que você enfrenta ela não. Ali eu encorajarei, né? Ai, peraí. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, aos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Cultura também, gente. A gente também aprende outras palavras lendo a Bíblia. Então a ideia é marche, marche. Pega esse cajado seu aí, que eu fiz lá, aquele lance da cobra, lembra? Então, pega esse bordão aí, põe sobre o mar, que eu vou dividir aí as águas. Vou permitir que os israelitas passem pelo meio do mar seco. Olha só, hein? Verso 16, ele vai falar mar seco mesmo. Então, Deus vai falar aí com Moisés e vai dizer, bora que tá vindo Faraó atrás, você vai arriscar? Tô mandando você ir, você vai esperar aí na praia? Você acha? O que ele pensou? Falou, opa, bora esticar aí esse bordão para ver o que ele vai fazer. E aí, capítulo 19 vai dizer assim, então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escurecida, era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, na verdade, o que está dizendo aí? Mais uma referência aí a uma teofania aí, Deus fazendo algo aí fora da normalidade, né? A coluna em si já era algo que, a nuvem em si já era algo que guiava o povo, né? Para que eles
pudessem se proteger, mas aqui vai dizer que ela vai para trás e vai proteger aí de uma maneira em que eles não vão conseguir enxergar, os egípcios não vão ter visão para ver, né? Manifestação aí da presença aí de Deus. Então, ela que protegia do sol aí, a nuvem, ali ela ficou escurecida, então ficou tipo uma neblina, de maneira que eles não puderam se aproximar. Eu não estava vendo o que ia fazer, como é que ia se arriscar para aproximar, né? Então, segurou aí um pouco o exército de Faraó. E aí a Bíblia vai dizer, né, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele. Todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus calavarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Empenhou-lhes as rodas dos cavalos e fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então aí o texto vai dizer para nós que Moisés segue a ordem. Vem um vento aí, um vento oriental, que ele sopra as águas do Mar Vermelho, né? E aí fala que as águas são divididas e ficam tipo muros, né? Um muro de água transparente. Deve ter sido uma visão, hein? E tanto. Permitindo aí que eles pudessem entrar no mar, né? E que eles passassem justamente no meio do mar. Então, na vigília da manhã, logo pela manhã, bem cedo aí, provavelmente aí, 2 da madrugada, até às 6 da madrugada, e 6 da madrugada nada, 6 da manhã, que é agora o horário que eu vos falo, né? Eis que a coluna de fogo e a nuvem, ela confundiu os exércitos de Faraó, e vai dizer aí que ela emperrou-lhes, verso 25, as rodas dos carros, fazendo com que eles tivessem dificuldade de andar. Então aí, agarrados na metade do caminho, os egípcios reconheceram que Israel era que Deus era com eles, com Israel, né, com o exército de Israel. E aí eles resolvem fugir, tendo aí os seus carros, os seus cavalos, tudo aí meio que emperrado, meio que agarrado, porque a superfície, o fundo do mar, ele não é totalmente liso e plano. Liso e plano é onde a gente passa ali na beirinha da praia. A gente sabe que tem pedras, né? Tem corais, tem outras coisas no fundo do mar. E aí sim, isso faz com que as rodas dos cavalos se prendam nas carroças dos cavalos, né? Não são rodas, né? Eram carros de madeira em que os cavalos puxavam. E aí a gente vai ver o julgamento aí vindo contra os egípcios ali naquele mar. Verso 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Voltando às águas, cobriram os carros, os calavarianos, de todo o exército de Faraó, e os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros
à sua direita e à sua esquerda. Então, quando os egípcios estavam lá no meio do mar, né, o Senhor ordena para Moisés estender a mão sobre o mar, para que as águas começassem a voltar. Então, na metade do caminho do pessoal de Israel, quase chegando na margem, Deus já manda assim, ó, estende o bordão para as águas irem retrocedendo, né? E assim aconteceu, né? E pela manhã ali, aquelas águas, elas cobriram todos os egípcios, né? E aí foi uma grande destruição, né? A modo de que eles não conseguiram sobreviver sobre isso que aconteceu. Acho que tem até um estudo, se eu achar eu vou colocar também na descrição do vídeo, que fala sobre isso, né? Que eles encontraram um achado e fala justamente de um período em que um rei vivenciou algo sobre isso, para você ver como que a Bíblia ela é real, né? Para quem a questiona, né? Nós não questionamos, nós acreditamos, tanto é que estamos estudando, mas há quem questione ainda esse feito e ache que isso não aconteceu. Mas a palavra vai dizer que eles passaram pelo meio do mar a pé enxuto, né? Por quê? Porque as águas faziam 2 muros, a direita e a esquerda. Então, realmente ali a terra seca, passa a pé ali, andando pelo caminho, né? Imagina que legal ver aí os peixinhos de camarote, acompanhar aí todo o mar, né? E privilégio mesmo, como se você estivesse aí andando com máscaras aí de oxigênio, mas eis aí que eles passaram, todos eles, né? Lembra? 600.000 homens, provavelmente 1.800.000 as pessoas ali, com seus carros, com suas crianças, né? Todos ali, provavelmente largaram os carros para trás, não sei, para poder passar mais rápido, mas o fato é que eles alcançaram, né, o outro lado e todos os israelitas venceram e todos os egípcios foram mortos. E a palavra vai continuar dizendo: assim o Senhor livrou naquele dia da mão dos egípcios a Israel. Viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Grande poder tinha de liderança, né? Porque imagina, convencer aquelas pessoas, primeiramente, a se jogar ali naquele mar. Nessa circunstância final aí, mostra que eles puderam confiar de fato na liderança de Moisés, né? A gente sabe lá na frente que lá o pessoal vai ter umas dúvidas, né? Ainda vai questionar lá no deserto. Eles vão fazer, mas essa é a história mais pra frente, não vou dar spoiler, não. Mas você que conhece a história sabe que mesmo com tantos sinais, vai acontecer aí momentos em que eles vão questionar. E aí o capítulo de número 15, a palavra do Senhor agora vai falar para nós do cântico de Moisés, né? Ali, Deus protegendo mais uma vez. A palavra vai nos mencionar assim: então entoou Moisés os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou. Agora, eu não sei dizer para você a melodia dessa canção, né? Ou esse poema cantado, né? Composto aí por uma pessoa, não sei, talvez o próprio Moisés, ou de repente alguém aí responsável pelo cântico. Mas aí esse é um cântico de vitória, de louvor, de gratidão pelo Senhor, né? Por Ele ter tirado eles do Egito. É um cântico aí que... Vamos ler. Porque triunfou gloriosamente, lançou
no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Tem um louvor assim também. Eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. E os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consomem como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei. Repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Alcançarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo, afundaram-se em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? E não há nenhum Deus como tu. Tem essa também. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos os ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes de Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam dos poderosos de Moabe. Se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Tu os introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estenderam. O Senhor reinará para todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros, com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar-se sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, que aqui já acabou o cântico, né? O poema. Mas vai dizer que a Miriam aí pega um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela. Tem um louvor também que fala sobre isso. Miriam dançou. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E fez Moisés partir do mar vermelho e saíram para o deserto de Sum. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Deixa eu só ir até aqui para a gente ver aqui depois a questão da água, né? Vai dizer que Deus livrou realmente, né? Eles cantam esse cântico aí falando sobre isso, a forma esmagadora aí que eles venceram aos egípcios, a Faraó, seus inimigos, aos seus carros, os seus cavaleiros, seus cavalarianos, e o povo venceu. O fato é que eles venceram a peleja, nem lutaram, né?
o Senhor lutou por eles, Deus deu vitória. E ali os deuses, aqueles a quem a Faraó adorava, né? Eles ali encontraram ruína. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Ele é o único Deus de Israel, ele é verdadeiro. E aí, depois o cântico fala sobre como Israel ali, como o Senhor seria com Israel, né? Reforça a promessa de Abraão, mais uma vez, de que Canaã ali estremeceria quando visse Israel chegar. E aí, Midian Lima é outra cantora. Miriam aí e todas as outras mulheres vão cantar aí um cântico de celebração, né? Agradecendo aí com tamborim, dançando, tocando instrumentos, né? Ela vai dizer no verso 21, cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Em verso 22 em diante, vai dizer, fez Moisés partir a Israel no Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sum. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então aí depois deles caminharem durante 3 dias, só para eu explicar, né? Vai dizer que eles estavam com sede, né? O ser humano ele aguenta no máximo 7 dias sem água. 3 dias aí é muito. E a palavra vai dizer que os israelitas chegaram diante de uma fonte de água, porém essa fonte era Mara. Mara aí, do hebraico, já significa amarga, né? E sendo amarga, eles não tinham como beber. Então aí o povo murmura, primeiro momento aí no deserto, primeiro murmuração no deserto. Não vou falar que é o primeiro momento de murmuração, porque não é. Mas é o primeiro momento de murmuração no deserto. E vai dizer que o povo permanecia incrédulo, continuando questionando, né? Acabaram de crer ali, quando saíram já começaram já a descrer. É complicado, né? Eles questionaram ali a Moisés, mas na verdade, né, eles estavam questionando o próprio Deus, porque a representação de Moisés ali é a representação de Deus, né? Era ele, através dele, que Deus estava protegendo. E aí, uma palavra boa aí pra gente falar sobre dízimos e ofertas, né? Que a gente tem que ouvir os mandamentos e guardar os seus estatutos. Gente, vocês não estão guardando, vocês não estão... Acabei de fazer aí, ó. Acabei de mostrar, lançar aí eles, Faraó aí nas águas. Mesmo assim, vocês acham que não vai ter jeito? E aí ele fala, se mantenha atento aí nas ordenanças de Deus, que eu vou fazer sinais, né? E eu vou fazer algo aqui, porque o Senhor é conosco, Ele vai nos sarar. E aí, já é uma menção aqui aos mandamentos que seriam entregues, né? E seriam dadas regras para eles, né? E também de que Deus sararia o povo,
se eles estivessem doentes ou estivessem cansados, é uma certeza que isso aconteceria com eles. E aí vai finalizar aí com eles num local chamado Elim, né? Um local próximo aí do deserto, não sei aonde, mas vai dizer que ali eles vão descansar, eles vão dar uma parada, vão acampar, né? Todos juntos ali diante daquela fonte das águas. Êxodo até aqui, né? Vamos agora para Mateus, capítulo de número 17. 16. No anterior, né? No 16, nós vimos aí os fariseus questionarem a Deus, os saduceus também, sobre a questão das tradições, né? Mas ele fala que não, e que ele viria para confundir mesmo, para fazer diferente. Ali, Jesus, o Filho do Homem, né? O Cristo, Filho do Deus vivo, ele veio ali para confrontar o pensamento das pessoas, né? E Pedro fala que ele é o Cristo, também temos um louvor com essa temática, mas sobre ele começaria a igreja primitiva, e ao final ele fala que o negócio vai ser hard, vai ser difícil, mas tomem a sua cruz e sigam-me, siga-nos, os bons. Bora para essa caminhada. O verso de 17 vai dizer assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então aí a transfiguração é um momento em que Jesus vai resplandecer a sua glória celestial, divina aí, né? E eles vão vivenciar algo aí também extraordinário. A aparição aqui, ó, de Moisés e Elias. Lembra que a gente acabou de ler lá Moisés? Imagina, foi transfigurado diante deles e seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra Moisés, outra para Elias. Olha só que coisa, né? Pedro falou que esse lugar aqui é bom demais, Jesus. Bora ficar aqui, porque aqui a gente tá unido aqui do Moisés, aquele que teve com o povo lá no Egito. Elias aqui, né? A gente quer, imagina, eles parados assim, atônitos, olhando aquela situação, né? Algo totalmente incomum, mas a aparência dele ali era o sol brilhando, né? A veste branca, completamente diferente do que eles viram, né? E acompanharam, né? A glória realmente de Deus manifestada ali diante dos olhos deles todos, né? Deles quem? Tiago, João, Pedro, né? E ali mostra, né, realmente, se eles tinham alguma dúvida, né? Ele realmente é o Cristo, ele realmente é o Messias, ele realmente é aquele que vem cumprir as Escrituras, né? Imagina ele conversando com Elias. Elias que teve aí uma missão importante diante aí dos profetas de Baal, ele que confrontou a Jezabel e o rei Acabe, né? Falando, ó, bora Jesus,
vai ser difícil, mas segue. Moisés ali, ó, eles vão falar que você não é, eles vão questionar a sua liderança, mas segue. Altos conselhos, já imaginou? Que situação ali? E aí, eis que uma voz vem. Vai dizer, ó, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Imagina, né? Fala que ele tem uma voz como de fogo. Tem outro louvor também com esse tema. Imagina ali, né? O medo que veio diante deles, essa voz ecoando dos céus, confirmando a identidade divina aí de Jesus. Ele é o Messias. Não achem, não questionem, não tenham nenhuma dúvida, né? Imagina essa aparência. Jesus ali estando com eles, tendo esse privilégio de poder vivenciar essa situação, né? Se vislumbre aí da glória de Deus, essa transfiguração, esse Jesus aí se mostrando de maneira diferente. E aí vai dizer que eles tiveram medo daquela voz e eles debruçaram ali, né? Eles se prostraram. E aí Jesus diz no verso 7, erguei-vos e não temais. E aí sim, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Imagina aí, Deus se manifestando. E aí o verso 9 vai dizer que descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e ressuscitará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Lhes falar a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se de... aí já é outra passagem. É só pra gente comentar rapidinho, né? Aqui Jesus, ele reforça que não é fácil. A questão lá do toma sua cruz e siga-me. É essa a questão. Elias veio anunciar e confrontar as pessoas. Ele também não, ele foi desacreditado. O próprio João Batista veio, foi decapitado. Então não seria diferente com o Filho do Homem. Aqui ele fala a respeito disso, mas haverá um momento em que eles ressuscitarão, né? Vai falar nesse primeiro instante aí a respeito da ressuscitação de Jesus. Por cima, né? Eles ali meio sem entender, mas ele vai comentar com eles sobre isso, esse momento aí em que ele vai poder retornar e que a sua vitória sobre a morte acontecerá, né? Se prepara porque vem muitos desafios aí no futuro. Eu sou Deus, eu sou Jesus e eu mostro a minha majestade e a minha divindade, né? Apenas confie em mim, independente das circunstâncias. Basicamente era isso que ele estava dizendo. Verso 14 vai falar, e quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo. Esse menino aí que estava possesso e ele se jogava diante do fogo, né? Não é uma atitude normal para quem está são. E quando chegaram para junto da multidão, já li.
Compadece de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a seus discípulos, mas estes não puderam curá-lo. Então, a essa altura aí, a gente vai ver que os próprios discípulos já também estavam orando pelas pessoas, né? Discipulado é para isso, é para você ensinar, para você poder refazer. E aí, de alguma maneira, vai dizer que alguma força maligna e espiritual, ela tinha poder sobre a vida daquela criança, né? Pode ser que ele sofria de algumas convulsões ou algo do gênero, mas o fato era que ele caía diante do fogo e diante da água. E o pai aí, querendo fazer algo pelo filho, né? E já tendo apresentado aí aos discípulos, ele fala assim, olha, Jesus, ele sofre aí dessa condição e em nome de Jesus, cura aí esse menino, porque os discípulos não podem fazer. E aí ele vai falar, verso 17, Jesus exclamando, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Imagina, né? Eles que já estavam ali, começando a orar pelas pessoas, imagina a frustração. Ué, o que aconteceu que a gente não conseguiu livrar o menino dessa possessão? Né? E aqui que ele fala, ó geração incrédula, né? Faz menção aí à metáfora do grão de mostarda, né? Que fala que a gente tem que ter fé. A mostarda aí sendo as menores das hortaliças, em sentido de semente, quando ela vem a crescer, ela vira uma planta enorme, né? E aí é a nossa fé. Mesmo que a nossa fé seja pequena, aparentemente a gente tem que acreditar que lá na frente ela vai produzir resultados extraordinários se a gente confiar plenamente na força de Deus. Mas às vezes a gente questiona, né? Eu acabei lendo um negócio na frente. Fala assim, ó, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que o menino não podemos expulsá-los? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas essa casta não se espelhe, senão por meio da oração e jejum. Então aqui ele falou assim, ó, beleza, vocês têm que ter fé, vocês têm que ter confiança que Deus vai fazer de forma genuína. Porém, o que está acontecendo com esse menino não é algo simples, não é algo natural, né? Aqui, o que está acontecendo com ele realmente tem um obstáculo difícil para a gente poder vencer. Aqui é preciso de fé, sim, é um dos primeiros ingredientes essenciais para a gente poder realizar milagres. Mas também há circunstâncias em que é necessário jejum, além da oração, jejum, né? Repreender a nossa carne, realmente estar aí nesse feeling com Deus, para que Ele possa usar a nossa vida para fazer os milagres. Não porque a gente ache que são méritos nossos. Muitas das vezes a oração a gente acaba achando que é porque a gente está podendo alguma coisa, mas a gente não pode nada sem o poder de Deus para transformar as nossas vidas. É através dele que nós fazemos todas as coisas. Lembre-se sempre disso. Nunca deixe enaltecer a si mesmo. Amém? Então aí acontece esse evento em que a fé e o jejum, né, provavelmente Jesus era que estava sempre jejuando e orando, e o mais capacitado também, né, gente?
Filho de Deus ali, realizou aí esse momento aí em que ele foi e retirou esse espírito do menino, essa casta de demônios, né? Assim foi falado. Verso 22 vai dizer, ó, reunindo eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram. Aí mostra um momento crucial do ministério de Jesus mais uma vez, né? Ele fala claramente sobre ressurreição, né? Mais uma vez, o segundo anúncio aí que ele vai falar sobre ressurreição, preparando eles ali para o que haveria de acontecer. Você viu meu ombro? Meu Deus! E ali ele reúne os discípulos e fala com eles. Mas eles acabam ficando tristes. Falam assim, como assim a gente vai ficar sem ti, ó Pai? Como é que nós vamos conseguir seguir com a missão, né? E Jesus fala, vocês vão conseguir fazer sim. Não fica perturbado, não fica entristecido, não. Eu vou estar com vocês. Amém? Aí já são palavras minhas. E vai dizer que sobre o imposto do templo. Bora. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro, em que te padece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhes disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizem, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e para ti. Então aí é questionado a respeito das autoridades religiosas e também das autoridades que é colocada sobre as pessoas, né? Os políticos, né? Que a gente tem que prestar respeito, o executivo, os poderes, o executivo, legislativo, judiciário, isso é tempo nosso aqui, né? Mas basicamente eles tinham que obedecer também os cobradores de impostos, né? A gente tem que honrar todo tipo de liderança que a gente vem a ter aqui na Terra. E aí é sobre isso esse texto, né? Afirmando que realmente os reis, né? Todos os reis, todos aqueles demais, eles também estavam sobre o jugo do governo, né? É necessário declarar imposto, é necessário fazer tudo o que está dentro da lei, né? Não é porque você é filho de Deus que você está isento de fazer, isento de declarar, isento de pagar, pelo contrário. E aí o que Jesus faz, visto que provavelmente eles não tinham dinheiro nesse primeiro instante, né? Manda Pedro lançar um anzol no mar, e o peixe que ele encontrar dentro vai ter uma moeda de prata. O stencer é uma moeda de estáter, é uma moeda de prata, né? Sobre a barriga daquele peixe, ó, que engraçado. Então ali ele evita um confronto direto com alguma autoridade religiosa e mostra que a gente tem que confiar que ele provê divinamente, ele provê.
de maneira milagrosa, né? Essa galera sim, né? Também como o povo de Israel, eles também vivenciaram milagres, né? Essa pesca aí não era uma pesca natural, mas era uma pesca no plano divino. O peixe aí vinha recheado, o peixe vinha com o que eles precisavam, né? A dracma, para poder honrar aí o imposto da época. Você vê Pedro, né? Pedro não questiona, ele simplesmente pergunta: a gente não vai pagar nada? E aí Deus logo fala: vamos, bora aí, você vir pescar, e você conseguir alcançar o peixe, né? Todas as nossas necessidades serão cobridas, a gente tem que crer nisso. Ele está nos sustentando, Ele está cuidando de cada um de nós. Pois nós devemos contemplar o episódio aí como ser lembrados, né, da soberania de Deus. Sempre pense nisso. A provisão, o cuidado está com os seus filhos, e nós somos filhos de Deus, né, na nossa vida. E mais uma vez faz menção àquele texto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Amém? E é isso. Quero agradecer quem ficou aqui conosco e dizer que até a próxima, tá bom? Deus abençoe. Amém, amém e graças a Deus.